Bem, é assim, isto é a situação dos anjos com a Joana Marques, pá, eu tenho que fazer aqui uma ressalva que é, eu gosto muito da Joana Marques, gosto muito, extremamente desagradável, e também dou tranquilamente com os anjos, pá, eu cruzo-me com eles muitas vezes nos eventos da Samsung, e foram sempre comigo, foram sempre impecáveis. Aliás, posso-vos dizer que tive uma experiência com os anjos antes e depois, ok? A primeira vez que estive com eles era eu um estagiário na RFM, até vos posso mostrar. A primeira vez que estive com eles era eu um estagiário na RFM e pá, normalmente quando vocês são estagiários é quando vocês normalmente conhecem melhor os artistas. Porque os artistas que pá, não vos adoram, por norma, não vos adoram, aliás, os artistas por norma são peneirentos. Estão a ver? Por norma tratam mal os estagiários ou não lhes dão grande atenção. Não foi o caso dos anjos, digo já. Foram impecáveis comigo nessa altura, impecáveis. E depois, mais tarde, quando estive com eles em contexto de trabalho, tipo Samsung e não sei o quê, foram sempre impecáveis também. A primeira vez que estive com eles em contexto de Samsung, até foi o Sérgio que veio ter comigo e que me cumprimentou. E agora, mais recentemente, também estive com eles noutro evento e eles foram impecáveis. Até ficámos à conversa depois do evento e eles sempre foram impecáveis. Pá, nesta questão da Joana Marques, vamos ver. Estava aqui à procura da publicação, que eu sei que fiz uma publicação na altura da RFM para vos mostrar. Pá, eles são mesmo impecáveis. Esta situação do processo, pá, eu não, sinceramente não faço ideia o que é que se passou para eles terem decidido assim. Olhem, aqui está. Até fiz disto a fotografia do meu post. A primeira do post. Pá, eles foram mesmo impecáveis. Tipo, isto foi em 2017. Vejam lá. Portanto, há bem de anos. O caso teve origem numa piada feita no Instagram por Joana Marques sobre a interpretação que os anjos fizeram do hino nacional no Grande Prémio de Portugal de MotoGP em 2022. Certo. A graça feita pela humorista da Rádio Renascença fez com que a dupla de cantores pedisse uma indemnização milionária, mais de 1 milhão de euros. Os artistas sentiram-se ofendidos, melindrados e alegam que a piada lhes causou prejuízos significativos. É pá, pôr O isto. caso está em tribunal. Quem terá razão? Pôr isto outra vez na televisão é pergunta wild. quem terá razão, uma vez que está para o Não tribunal, sabemos, o não é? tribunal irá decidir. Mas contem lá, quando vocês, ou não sei se ouviram a piada, se Sim. vos enviaram, como é que as coisas Mas qual é que foi a começaram, piada? qual foi logo o vosso primeiro sentimento? Bem, em primeiro lugar, deixa-me justificar porque é que nós falamos nisto agora. Ok? Porque os acontecimentos, porque nós desde o início que dizemos que devemos respeitar, e desde sempre que respeitamos aquilo que significa a justiça. Porque somos completamente contra aquilo que são os julgamentos na praça pública, porque nós nunca temos informação de todas as partes, porque não conhecemos, porque depois as pessoas podem julgar isto de uma maneira errada, e depois ficamos surpreendidos, às vezes até com alguns resultados finais, quando saem as decisões dos tribunais. E nós prometemos a nós próprios, à nossa família, às famílias da nossa equipa e toda a gente que foi afetada, que era importante sermos os adultos na casa. Se é que me faço entender. E acreditar na justiça. E acreditar na justiça. Porque é importante que as pessoas entendam, os acontecimentos da última semana foram muito graves. Muito graves naquilo que é o quê? Muito graves naquilo que é o passar para a opinião pública uma ideia completamente errada do que está aqui em causa. Ok. Porque a Joana Marques não está a ser processada por nós e por mais duas empresas por uma piada. A Joana Marques está a ser processada por nós e mais estas duas empresas que ainda têm que pagar a pessoas que ficaram sem ganhar os seus rendimentos, porque a Joana Marques adulterou, ela truncou, ela manipulou uma informação digital. Ok. E com isso gerou danos, não é? Qual a E informação convém- do vídeo Pois é, primeiro? isso. Acho que é importante recuarmos um bocadinho atrás, até porque mesmo lá para casa, vocês conhecem-nos, quer dizer, Ok. 26 anos, nunca metemos ninguém em tribunal, nunca tivemos ligados a polémicas. Sim, porque isto para quem não tiver a par, tu pode achar, olha-me estes parvos que agora querem processar uma Exatamente. humorista em 1 milhão de Eu euros, acho que não isto é é? muito importante, e tanto se fala hoje em dia do sábado. Não, eu quero perceber, se eles não estão a dizer que tem a ver com a piada, tem que ter a ver com outra coisa. Portanto, deixa-me perceber o que é que foi. Foi só um story. Pronto, deixa ver. Bullying, que acho que é algo que está na ordem do dia. Não é só de agora. Sim, mas pronto. Mas agora está mais esquerdo. Mas
perceber aqui exatamente como é que isto aconteceu. Portanto, nós fomos convidados pela MotoGP, a organização da MotoGP, fizemos 700 km Na véspera. para ir fazer som. Fomos fazer som. Tudo o qual nós estamos Isto habituados já a em fazer. 2022, certo? E fizemos som e tudo bem, tudo correto. Mas ela disse humorista com aspas. Ela disse humorista com aspas. Eu acho que isto é muito importante. A polémicas. Sim, porque quem não tiver a parvos que agora quer esta em 1 milhão de euros. Querem processar uma Exatamente. humorista em 1 milhão de Eu euros. acho que Epá, foda-se. Que ranço, pá. tudo o qual nós estamos Isto habituados já a em fazer. 2022, certo? E fizemos som e tudo bem, tudo correto. Quando chegámos a casa, isto depois já ter passado Foi porque a Cristina também odeia a Joana, né? Como é lógico, eles estão sempre a gozar com ela. transmissão, ok? O broadcast internacional, inclusive. Ok. No dia seguinte, no dia 24 de abril. Quando chegámos a casa, como é óbvio, ficámos surpreendidos, até envergonhados pelo som que veio cá para fora. Certo. Nós temos a plena consciência, quem nos conhece, e não precisamos de provar a ninguém, ou que sabemos cantar, isto é tudo gostos pessoais. Já- Podem não gostar da nossa música, pá, mas não nos acusem de uma coisa que nós sabemos. Pá, agora queria era perceber. É que isto não está aqui na íntegra. Gostamos muito de conviver. Limpar a louça, nem por isso. A espuma de alguns detergentes. Epá, aquilo correu-lhes mal, certamente. Isso eu percebi. Agora não percebo é o processo. Pá, queria perceber o processo. Eu também não, é isso que eu quero ver isto tudo. Confere, durar é poupar. Eu quero ver isto Já tudo por com causa disso, 30% meu. de desconto. Porque se alguém vos desmarca, ainda hoje perguntei à Cristina, espetáculos, conhecendo-vos, eu nunca iria desmarcar um espetáculo vosso porque eu já vos conheço. Sabe-se perfeitamente que aquele som está mau. Mas isso és tu, há outras pessoas que Pois, podem mas é não- um erro, não Vem é? uma percepção errada, atenção, e nós, junto da organização do MotoGP, pedimos satisfações. Foi. Vocês sabiam, no seguimento disto que o Sérgio diz das satisfações, que nós temos um pedido de desculpas e um assumir daquilo que... Aliás, eles foram ao detalhe de dizer, inclusivamente, um dos grandes problemas técnicos que nos tinham afetado por parte da Dorna. A Dorna é uma das grandes multinacionais mundiais Que foi agora foram adquirida, adquiridas né, pelos pela donos da Fórmula Fórmula 1 por quase 4 bilhões de euros. Estamos a falar de um gigante que nos pediu desculpa e assumiu aquilo que nos tinha feito. Temos isto por escrito, não é? Quer dizer, não é? Agora, tu poder-me-ás perguntar, oh Nelson, peraí, mas então se calhar as justificações têm que ser dadas pela Dorna, não é? Eles é que têm que pagar por isso. Isto foi no dia 24 de Abril. No dia 25 de Abril, passado mais de 24 horas, nós sentimos uma onda de ódio e um discurso de cyberbullying que nós só ouvíamos dos outros. Parecia um filme. Desde ameaças de morte a nós e aos nossos. Isto, Mas imagina, ameaças de morte. eu não tenho dúvidas que isto tenha acontecido, ok? As pessoas são completamente chalupas na internet. Eu não tenho mesmo dúvidas nenhumas. Não tenho mesmo, pá, genuinamente dúvidas nenhumas que tenha acontecido. Eu também quero. Sim. Eu meto-me no vosso lado, mas eu também queria que vocês se pusessem no meu. Ok. Ameaças de morte por causa de um vídeo que foi posto na internet, que pode ser de mau gosto, porque para vocês é de mau gosto, porque os questiona. Tá, para muitas pessoas é só humor, não vou fazer Sim, eu aquilo. também não acredito que a Mas Joana essas Marques ameaças de morte têm tenha algum culpa valor disso. para vocês? Há uma questão primeiro que temos que ir ao início, ainda nessa parte, e depois vais perceber que vamos Pois eu acho que foram só pessoas aleatórias, não foi a Joana. Quando nós chegamos a esse ponto e percebendo 4 dias depois, não? Quantos dias é que foi depois da Joana Marques ter colocado o vídeo? Eu sei que foi ali uns dias, 48 horas, foi uma coisa assim. Sim, relativamente perto. Sim, foi pertíssimo da data. E nós percebemos que aí Maria, então tens de pôr no veio Discord. esta onda de ódio e de violência verbal na internet. E nós estávamos a regressar de pandemia. Eles puseram. Foi esse o receio das pessoas que nos contrataram Vocês sabiam? pela onda da internet, que de certeza estavam à espera de alguma coisa nos concertos. E nós ficámos completamente chocados. Deixa-me lá ver isto. Entre as brumas da memória que Coisa que é assassinar uma música destas e eu tive que mandar parar. Mas isto é o quê? Foi uma montagem. Pois, ela não fez nada de especial. Isto é literalmente um vídeo em que eles estão. Eu não vou pôr o vídeo.
Mas imagina, eu vou pôr o vídeo por motivos óbvios, né? Tipo, mas o vídeo não tem nada de especial. Eles também nos estavam a cancelar trabalho precisamente por causa disso. Não faz sentido. Mas foi nenhum. imediato, a partir do momento O vídeo é o Tatanka, a Joana piada, Marques vocês e mais começam umas a pessoas. Não é? Nós estamos a falar. Ou ouvir uma Não, música não, qualquer nós no estamos a Got falar de Talent alguém ou sei lá onde é que foi. E depois tem a música deles por baixo. que tem um sucesso tremendo. É inegável, inquestionável. Uma pessoa que tem uma dimensão no digital. O Ídolos. É uma influência, não é? Nós não temos a força que ela tem no digital. Bem, bom. Está bem? Sim. Nós não temos a força que a diferente, Joana Marques tem no digital. Sim, mas vocês têm força num outro campo, É não é? diferente, São sim. coisas É diferentes. diferente. Nós somos mais orgânicos. já estamos do outro lado. Sim. Ainda cá estamos e nunca parámos, felizmente. Mas é importante que as pessoas também percebam isto. A Joana Marques, o ódio e tudo aquilo que aconteceu, custa-me falar nisto porque recuamos no tempo e também há muita coisa que nós não podemos discutir em detalhe, porque os detalhes são para ser discutidos em tribunal, infelizmente. E nós fizemos de tudo para evitar isto. Mas vocês tentaram falar com ela? Eu tentei ligar e dava sempre impedido durante 4 horas. Mas o vosso objetivo era o quê? Falar com Era ela? lhe explicar o que é que verdadeiramente tinha acontecido e que o vídeo dela nos estava a causar danos patrimoniais. Porque, e já volto aqui, a questão dos concertos cancelados. Grande parte desses concertos, naquela altura, alguns iam ser feitos nas comunidades portuguesas lá fora. Portanto, era Suíça, Alemanha, Sim. França, Luxemburgo. Os empresários tinham do Estado 2 anos e meio, porque a cultura levou pancada na pandemia como ninguém, 2 anos e meio, parados, a sofrer prejuízos também. Como é que eles iam arriscar abrir uma bilheteira, correndo o risco, Quando andava toda a gente a gozar com os gozar anjos. connosco, na internet, foram meses e meses. Mas isso diz Epá, muito, é isso assim. diz muito de... Isso não tem nada a ver com a Joana Marques. Epá, é assim, honestamente eu não acho que seja mentira de todo. Eu consigo perceber que isso tenha acontecido. Agora, eu acho é que a Joana não tem nada a ver com isso. Tipo, é o que eu acho. Acho que estão a direcionar o ódio para uma cena que não é real, man. Vão atrás do perfil da pessoa após a missão. Epá, eu até acredito, mas a Joana não tem nada a ver com isso, nem os primos. Não, isso não tem nada a ver com eles. Pá, o que as pessoas fazem, as pessoas têm que parar de se desresponsabilizar na internet, pá. As pessoas têm que parar de se desresponsabilizar, meu. Porra, man, é estúpido. Imaginem, se vocês vão atrás de um perfil de uma pessoa e vão comentar e fazer merda e não sei o quê, a culpa é vossa, não é da pessoa que disse originalmente ou fez ou disse num vídeo, whatever, meu. Pá, a culpa é vossa, caramba. Não é dos influencers, meu. Isso é ridículo. Também de quem vos contrata, porque é assim, era o que eu vos dizia há bocado. Vocês E têm um aqui neste historial, caso, ninguém pá, vos não pode- parece que a culpa ninguém seja da toca no Joana. vosso historial. Sim, mas se não tivesse... Acho que, ok, honestamente, se fosse eu, tinha atendido a chamada ao Nelson, tinha falado com ele, tinha percebido o que é que se tinha passado e se calhar tinha removido o vídeo. Mas a Joana também não tem que o fazer. Não me parece que seja uma cena obrigatória. Aquilo, possivelmente eles não tinham desmarcado Não, nada. concerto nenhum. E já para não falar dos apoios que Mas não qual gostam. leite de humoristas? Mas tu, olha lá. Ou seja, tu viste o vídeo? Pá, é uma brincadeira, mano. Caramba, olha lá. Ainda agora, eu fui mencionado num podcast em que o Lopes e o outro rapaz, acho que é o Kiko, não é? Não sei como é que ele se chama. O outro rapaz que faz o podcast com o Lopes foram lá. Tiveram a ver as minhas thumbnails e a ver os títulos dos meus vídeos. Puto, alguma vez eu ia ficar, primeiro, lixado. Segundo, achar que aquilo era hate. Estás a ver? E terceiro, processar pessoas por terem feito aquilo, mano. É estúpido, bro. Tipo, não faz sentido nenhum. Percebes o que eu quero dizer? Como é que isso é hate? Mano, hate é tipo pegarem coisas, informações tuas pessoais, características físicas. Pá, isso é hate, bro. Isso é hate gratuito. Ou fazer isso com o objetivo de prejudicar a tua imagem e o teu trabalho. Agora, tipo, usar um videozinho de uma patetice que aconteceu, que nem foi culpa deles na teoria, para fazer uma brincadeira. Pá, isso não me parece, mano. Ainda por cima o assunto estava toda a gente a falar. Dois Mano. patrocínios eu não grandes. ponho- Não, pá, não me parece de todo. Pequenos gestos. Não me parece de todo uma cena normal. Pequenos gestos. Não conseguem, nem vão conseguir. na Ganham minha outra opinião. dimensão. Pá, eu já vos disse, a culpa não é deles porque aquilo foi. Eu percebi que é um problema de som. Foi nitidamente um problema de som e nota-se que foi um problema de som. E a general e tranquilidade para apoiar os seus pequenos grandes gestos. Avançamos, forte. Mas pá, mas pronto, imaginem, foi mal. Só dizer uma coisa, desculpa. Foi, agora para a este nível de hate, bro. Tipo, também é exagerado.
É um exagero tremendo, mano. É um exagero tremendo. Mas vamos ver, pera, vamos ver mais. Nós ainda demos o benefício da dúvida. Para quem já nos conhece há tantos anos, disse assim, será que ela tem a noção da dimensão que isto está a causar? No início. Por isso é que queriam falar com ela. Pessoalmente e profissionalmente, o Nelson tentou contactá-la por telefone, sem sucesso. Sem sucesso. A seguir, o que é que fizemos? 4 dias depois da minha tentativa de contacto, enviámos uma carta registada onde explicámos exatamente aquilo que tinha acontecido, mesmo em termos técnicos e tal. Pá, por favor, retira o vídeo, porque nós estamos a receber não só o ódio, mas neste momento está-nos a ir ao património. Portanto, são danos patrimoniais existentes. Isto agora vai ser discutido em tribunal. Pois, okay? claro. Como deves calcular. Porque ninguém acorda, uma vez mais, num dia e por causa de uma piada vai processar alguém. Essa é a piada. Aliás, isso é por si só uma piada. E o que acontece é que a Joana Marques responde à carta arrestada. Já não me lembro muito bem o que é que as nossas advogadas nos transmitiram, mas seria do género, não temos nada a ver com os vossos problemas técnicos, é verdade, mas é um problema vosso. Vocês são figuras públicas, é a minha liberdade de expressão. Pá. Ok. Enviámos outra carta. Imagina, a realidade é... Então, mas foi isso que eles fizeram. Ou seja, eles pediram para tirar o vídeo. A cena é, ela está certa, mas eu pessoalmente, se me tivessem pedido a mim para tirar o vídeo, eu tinha tirado. Percebem? Se tivesse sido feito comigo, eu tinha tirado. Pá, nem achava que era uma cena assim tão... Já aconteceu. Já me aconteceu isso. Já aconteceu terem vindo pessoas dizer, olha, Tchi, pá, não gostei disto que fizeste, pá, se não te importares, eu não me importo, está-se bem, e tirei, não me estressa de todo. Mas pronto, mas isto sou eu. Pá, também percebo o lado da Joana, honestamente, da Joana e da equipa de extremamente desagradável. Registada agora já das advogadas, onde voltavam a explicar uma vez mais... Eu também acho que estão a direcionar a cena para uma coisa parva. O vídeo dela, que tinha sido adulterado, eu percebi o ângulo. O ângulo era ridicularizar ainda mais o momento que aconteceu. Sim. E ela ignorou tudo isso. Epá, eu acho que os Anjos tinham ganho muito mais com isto, sinceramente. E depois aqui é a forma como tu escolhes lidar com isto. Que é, eu acho que eles tinham ganho muito mais com isto se tivessem só aceito a piada. Sabem? Tinham aceito a piada, tinham gozado com isso por cima, tinham feito memes com isso. Nem era ignorar, era brincar com isso. Mais valia brincar. Pá, foi uma cena que correu mal. Pronto, eles têm anos de carreira, caramba. Eu não sou um apreciador máximo das músicas deles. Pá, também não cresci nessa época, sinceramente. Lembro-me, como é lógico, toda a gente ouvia as músicas de Natal dos Anjos. É uma coisa, a música de Natal deles é uma música extremamente famosa em Portugal. Mas eles têm uma carreira de anos, muitos anos, quase tantos anos como eu sou vivo. Portanto, é pá, honestamente não ia ser uma cena destas que lhes ia arrebentar com a carreira. Eu acho que se eles tivessem assumido a cena e tivessem brincado com isso, possivelmente o pessoal cagava nisso e pronto. Percebem? Pá, só que pronto, não foi isso que eles escolheram fazer. A meter isto em tribunal porque nós temos uma... Sim, certo, é verdade. Abre precedentes, eu percebo o que vocês estão a dizer. Ressarcidas. Mas eu não ponho em causa isso de maneira nenhuma. Nem ponho em causa que vocês tenham cancelado espetáculos, nem nada disso. Eu também não ponho isso em causa. Mas a partir do momento em que se fala tanto do vídeo, é porque ainda hoje há gente que depois desta conversa quer ir ver o vídeo. Claro. Não tem a sensação de que com isto tudo ainda gravaram um vídeo, um destaque que ele não tinha. Certo. Mas isso, aliás, os estragos já estão feitos. Eu acho que a questão aqui é clarificar um bocadinho e se calhar por esta forma é que nós também aceitamos. Eu acho genuinamente que não estão. Eu acho genuinamente que os estragos não estão feitos. Porque isto vai continuar a ser assunto. O pessoal já se tinha esquecido. Eu já nem me lembrava disto. E se não fosse por este processo, ainda menos me ia lembrar. Vir falar um bocadinho e quebrar aqui um bocadinho o silêncio, na realidade, porque a outra parte já o fez 2 vezes. O pessoal esquece logo, nem é isso. Imaginem, mano, qualquer polémica da net, o pessoal esquece imediatamente. O pessoal esquece disso. Olha, eu dou por mim, às vezes, eu já nem me lembro da cena da For Fun. Às vezes, no outro dia ela apareceu aqui, não foi na stream, mas apareceu porque os primos estavam a ver uma coisa em que ela aparecia e eu dei skip. E eu já dou skip só porque ela está sempre a aparecer por outras merdas. Mas eu já nem me lembrava do que tinha acontecido. Tipo, agora é que pensei, olha, aconteceu isso.
Mas há situações que o gajo já nem se lembra. Tipo, merdas de há antes, o gajo esqueceu-se. Foram escândalos do caralho na altura e ninguém se lembra já. Pá, isto Mas merda. figuras públicas a assumir uma posição Claro. baseada no erro, baseada na manipulação de uma opinião que não pode E acontecer. custa-nos muito, e isto é um bocadinho a falar um bocadinho do coração, que é a família sofre muito com isto. Está tudo certo. Às vezes mais do que nós. Somos figuras públicas, às vezes pá, há coisas que se calhar uma pessoa faz e tem que levar por onde. Nós 26 anos, claro que já tivemos situações, mas que foram resolvidas, que se passou. Agora não podíamos deixar passar isto, porque na realidade foi demasiado grave. Eu acho bem que vocês têm o direito de ir. Ela diz que ainda está a ser usado no internet. Nós não temos humor. Acusarem que nós. Pronto. Aliás, Epá. o humor serve para quê? Para Percebes? nos fazer rir. Para nos divertir. E até mesmo o gozo. Mas mesmo assim, mas eu Para o automoto está sempre a excluir estas merdas. vejo no outro lado, causa injúrias ou outro tipo de problemas, assim, eu Nelson, tenho que reconhecer que isto Yeah, olha, Mas- foda-se, Mardo. Mesmo o Rui Vivski, puta, eu já nem me lembrava, mano. Olha o outro, já nem me lembrava disso. A cena do Ruivo é o exemplo perfeito, mano. Olha, é o exemplo perfeito. A cena do Ruivo é o exemplo perfeito. Eu já nem me lembrava disso, eu não me lembrava dele sequer já. Pá, já nem me lembrava dessa situação. É que não me... E lembram-se que eu na altura disse, olha, daqui a meses já ninguém se vai lembrar disto. E é verdade. Genuinamente é verdade, já ninguém se lembra disso. É que acontece outra e já ninguém se lembra. Tipo, está sempre a acontecer isto constantemente, meu. É por isso é que tipo, estes dramas de internet são mesmo ridículos. Tipo, na sua essência, são ridículos, não valem genuinamente nada. Nada mesmo. Tipo, ninguém quer saber disto. Percebem? Não entramos num campo em que, e eu acho que tem que haver limites para o humor, sou daqueles Epá. que assim que acham, mas não entramos num campo onde quase que temos que pedir autorização para fazer humor com alguém. Não. Nós somos Não, o corretos. roast, não é? O roast é uma coisa diferente. Se é cagar e continuar a fazer cena dele, mano. Não há muito a fazer. Nós, até mesmo por aquilo que é a nossa educação. Puto, isto toda a gente. Mano, tu vives numa época em que toda a gente é chamada boneco na internet. Tipo, é a realidade, mano. Eu sou chamado boneco incontáveis vezes em qualquer sítio e estou-me a cagar, mano. O que é que me adianta? Às vezes a maior parte das pessoas nem sabem porque é que me estão a chamar aquilo. Portanto, o que é que adianta? Vou estar a explicar e a justificar. Para quê? E onde nós Pronto, olha o onde nós. nascemos e onde fomos criados, onde não existem diferenças, nós vimos da margem sul. Vale a pena, nós não meu, vimos esqueçam lá diferenças em isso. lado nenhum. Não nos falem a nós de liberdade, nós sabemos o que é liberdade. E fomos educados nesses conceitos, que vocês também foram. Mas ficaram mais felizes perigoso pelo isto. facto dela não ter percebido aquilo que vocês lhes queriam transmitir, que era o que tu fizeste está a provocar-nos danos em toda a equipa e Exatamente. Nós materiais. ficámos tristes foi precisamente por ela ter percebido o que é que tinha Ou feito. ter sido avisada dos impactos que isto estava a ter e não ter Como é que tu reagido a resolves os isso. problemas? Não é dialogar com as pessoas? Ou perceber o que é que aconteceu. Obtém os melhores jogos aos melhores. Pá, pois, complicado. Ok, pá. Deixa lá ver. É que isto não é uma saga grande, não é? Avançamos. Pá, este anúncio do João Neves. Não faz sentido, mano. Isto é uma cena que não faz muito sentido, não. Vão a tribunal Sim. e perdem. Mas as pessoas vão ficar a saber de todos os detalhes. E aí vai ser muito complexo a discussão na sociedade, em toda a sociedade. Será que vale tudo? Para mim, a liberdade de expressão tem um limite. Sabem qual é? É aquela, a partir do momento em que tu causas danos. Aí é o limite. Mas, o dano que te causa a ti pode ser diferente do que causa a ele. Como é lógico. Pode. Eu tenho uma leitura de dano diferente da tua, de Não. certeza. Se tu tiveres um contrato com uma marca, como nós tivemos, por exemplo, um patrocínio de turnê, que tem contigo um contrato, eu sou daqueles loucos que gosto, com as advogadas, de ler as cláusulas de todos os contratos. Porquê? Porque já me entalei, desculpe a expressão, há muito tempo atrás. E vem lá uma cláusula que nos protege inclusivamente a nós, e vocês têm isso nos vossos contratos de publicidade também. Que é o quê? Em caso de haver alguma polémica, controvérsia com uma das partes envolvidas, a outra parte vê-se no direito de poder resolver esse contrato. isso também Porque não quer estar associada, Claro. como é óbvio. Mas isso também é uma também é um bocado de má fé, depende um bocadinho, também tenho nos meus, a Cristina também terá nos dela, mas eu não sou, imagina que tu hoje te lembras de fazer uma coisa qualquer a meu respeito que me vai levar a uma polémica. Não sou eu o responsável disso, és tu. Certo. Entendes? Não sou eu. Mas ali, pá, imagina, eu também não percebo o que é que leva um sponsor a cancelar uma. Pá, man, imaginem. Mas isso.
Eu acho que eles levaram um hate generalizado, tipo, por causa daquela performance da cena do hino, e focaram-se todos na Joana Marques. Tipo, foi tudo para a Joana Marques. Ou seja, eles projetaram tudo para a Joana, meu. Quando foi uma coisa generalizada. Mas lá está, os tribunais é que vão. O tribunal é que vai decidir. É verdade que tentaram chegar a um acordo financeiro antes de ir para a Joana? Não. A notícia que saiu é que tinham. Para nós bastava ter tirado o vídeo na altura. Não, a pergunta acho que foi feita no sentido de vão chegar a acordo, e o nosso lado disse não nos chegou proposta nenhuma, que é verdade, não é? E portanto, aqui a questão, e isto é grave, diz-me uma coisa, como é que é possível a minha filha de 9 anos, na altura 9 anos, sofreu bullying na escola, com os colegas? É pá, pois, isso é um bocado estúpido, é complicado. Como é que vais justificar? Como é que tu vais... Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que isto aconteceu, mais uma vez. Tipo, não tenho dúvidas. Se isso é culpa da Joana Marques, não. Tipo, isto é uma coisa chata, é chato que tenham passado por isso, realmente, mas eu não tenho dúvidas absolutamente. Isto que o Sérgio está a dizer, eu não tenho dúvidas nenhumas que tenham acontecido. Tipo, não tenho mesmo dúvidas nenhumas. Mas a cena não tem nada a ver com a Joana, pá. É aquilo que eu digo. Acho que isto não tem mesmo nada a ver com a Joana. Nada a ver. Eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que o juiz vai dar a razão à Joana. Tipo, já houve outros casos de outros humoristas que tiveram outras situações e que muito semelhantes ou até piores do que estas, mas eu não tenho dúvidas que a Joana vai sair vitoriosa deste processo. Agora, a questão é olhar para isto e ser chato. Uma menina de 9 anos, que o teu pai, o pai e o tio, se calhar, porque isso falou-se, né, que podiam ir presos, não? Aquelas questões. Isso é o nosso estatuto. Nós sabemos, figura mas isto pública, passou-se em casa. Passou-se em casa, isto são conversas de casa. Certo, mas isso, tanto a filha do Cláudio como o meu filho, já não é estarem habituados, é dramático sempre, mas é uma consequência dada à nossa profissão. Outra coisa é quando isto também já passa aos danos patrimoniais, que é aquilo que vocês vão provar em tribunal, que é isto já não me afetou a mim emocionalmente porque eu não soube lidar com o hate, isto afetou-nos a todos a nível financeiro, a nível de profissão, não é? Mas eu coloco o ponto, imagina, como é óbvio, nós desde o início havia pessoas que gostavam do nosso estilo musical e não gostavam. E brincavam connosco. Mas não sei se foi assim tão... Percebes? Não sei se aumentou assim tanto. Tivemos que em casa, tal e qual como os nossos filhos. Ei, o teu pai gosta de uma música, não sei o quê. Vocês acham que eu vejo o vídeo, não é? O vídeo só o descobri depois, porque o vídeo estava no Instagram. Eu vejo o vídeo, ou no Facebook. É claro que se percebe que o vídeo existe uma manipulação, isso é evidente. Certo. Então qual é a manipulação, por exemplo, que tu... Não, aqui eu vejo cá a montagem, que se compara, a Joana era jurada num concurso de talentos dos ídolos, e depois fez a montagem da vossa canção e dos jurados a olharem, não sei o quê, como se vocês estivessem a cantar mal. Mas é a manipulação que eu vejo. Tu sabes, Cláudio, e agora lá para casa. Pá, quando o Cláudio Ramos é a pessoa sensata nesta discussão. Tu sabes que o vídeo da Joana Marques é o único onde nós não aparecemos a cantar o hino na sua totalidade. Nós somos músicos. Nós somos cantores. E não estávamos a cantar uma música nem dos Anjos, nem do Carlos Paião, nem dos Santos Impecadores ou dos Chutos. Nós estamos a cantar um símbolo nacional. E aquilo que nós fizemos, já perceberam os erros técnicos. E quem tinha pedido desculpa reconheceu-os. E é uma empresa cotada em bilhões. Vê nisto. Há partes da interpretação da nossa canção, nós somos músicos, nós vivemos da música, que não existem no vídeo da Joana Marques. E nós fomos acusados por grupos, inclusivamente, provavelmente ligados à extrema-direita, e nomeadamente grupos nacionalistas, mas que levam aquilo a sério. Mas eu acho que eu acho muito bem. Eu acho isso... Eu não acho nada bem. Tipo, o quê? Serem acusados por grupos nacionalistas, tipo, por causa de uma performance do hino nacional. Tipo, mais uma vez, eu não tenho dúvidas nenhumas que isto tenha acontecido. Agora, não acho é que eles... não acho é que isto seja legítimo. Eu, pessoalmente, mais depressa acusava essas pessoas e as processava. A Joana não é responsável. Não é. Mas eu até acredito, ouço, eu não estou mesmo... Eu de todo acho que isto seja um discurso inflamatório. Eu acho genuinamente que isso... Olha, eu vou-vos dizer, da perspectiva que eu tenho da internet, eu acredito 100% que isto tenha acontecido. Quem é que fez o vídeo? Quem é que fez a manipulação? Eu não quero fazer advogado da Joana, nem pensei nisso. Não podem, nunca... Mas eu acho que ela não pode ser responsável, acho. O juiz dirá o que acha ou não. Que ela não pode ser responsável de ter feito aquela montagem, não pôr... Agora, acho mais uma vez, volto a dizer, acho que a Joana não tem nada a ver com isso. Que alguém
venha dizer, espera lá, estes agora nem sabem cantar o hino na totalidade. Isto tem tudo a ver, voltamos ao início, tem tudo a ver com o bom senso, tem tudo a ver com o bom senso. Claro, mas o bom senso é óbvio. Deixa-me dizer, isto é quase como uma questão de educação. E quando eu falo de educação, no sentido de as pessoas devem falar umas com as outras. Isso é outro assunto. E ela não quis saber. Ela agiu de má fé. Nós ainda pensámos genuinamente que ela não sabia, não sabia qual era a dimensão dos estragos que estava a acontecer nas nossas vidas. Nós tentamos dialogar com ela, porque se eu vos conheço, eu não vou falar com a vossa gente. Sim, claro. Certo? Eu vou falar diretamente com vocês. Vocês tinham relação? Com a Joana, já se tinham cruzado? Cruzámos-nos, mas... Não tinha ido ao programa. Mas não interessa, mas eu conheço alguém que a conhece e vou ligar para ela, não tem problema nenhum. Eu acho que a Joana, imaginem... isto depois põe-se aqui outra questão. Eu percebo que eles não se quiserem, eles não queriam desmarcar-se e não queriam remover aquilo, porque nem é isto não é sobre o extremamente desagradável, isto é sobre aquele vídeo em específico, man. Que eu acho que, sei lá, man. Pois eu acho que eles escolheram a Joana como uma figura por trás disto, como uma grande impulsionadora disto, que eu não acho que tenha sido. O meio é pequeno, não é? Certo. Tal e qual, sim, imagina, Presidente da República, talvez, nós por acaso conhecemos, não temos o número de telefone, mas se tivemos questão de conseguir falar com ele, nós conseguimos por alguma forma de falar com o Presidente da República. Percebes onde quer chegar? Percebo. Falando. Como é que posso... Obtém os melhores jogos, aos melhores. Pronto, imaginem, é estranho. É esquisito. Pois teve, tipo, sem sombra de dúvida. O valor que vocês pedem é o valor que tem em conta o somatório dos vossos negócios. Não houve um dia que acordámos e pensámos assim, é claro que o número é muito grande, mas são 4 autores. Sou eu e o Nelson das empresas. Há pessoas que estão à espera que essas empresas resolvam connosco este diferendo, não é? Esta situação absolutamente lamentável, contra a qual nós jamais queríamos chegar, fomos obrigados a chegar aqui, para serem ressarcidos. Depois de 2 anos e meio, roadies, músicos, técnicos, staff de produção, runners, stagehands, pessoal importantíssimo da nossa equipa que monta palcos, que monta estruturas. Esta gente foi verdadeiramente prejudicada. E atenção, que não foi fácil conseguir gerir os ânimos de toda a nossa equipa, porque são pessoas, algumas delas, bastante humildes e rudes. Estamos à espera do que aconteça, uma tragédia um dia destes. Que alguém se suicide por ser vítima de bullying. Eu acho, eu acho que isso é um exagero. Não é Olha, imaginem, o Cláudio, honestamente, parabéns ao Cláudio, tipo, nesta entrevista. Parabéns, tipo, imaginem, é que isto, eu acho que eles estão, eu percebo que isto seja um tema bem emocional para eles e o caraças, mas acho que eles não estão mesmo a ver bem isto da perspectiva certa, na minha opinião, não estão mesmo. Não estão, porque isto não é. Isto ser direcionado à Joana é surreal, primeiro que tudo, porque eu acho que ela não. Por causa de um videozinho que ela publicou no Instagram, é tipo absurdo. E depois, eu acho que quem. Eles tinham que se revoltar realmente era com quem cancelou os espetáculos. Exagero. Por causa deste assunto. Sabes a saúde mental de cada pessoa. Tá bem, mas é assim, nós não podemos canalizar... Entramos num campo um bocadinho difícil. Mas também nós recebemos... Mas eu não vos tiro a razão. Mensagens inacreditáveis. Claro, todos nós Paulo vai saber e toda a gente vai saber. Nós vamos saber, obviamente. Nós temos uma estrutura muito Mas nós não podemos sólida. dizer na televisão que alguém se pode matar porque de repente existiu um vídeo que arruinou a carreira? Não arruinou a carreira. Não. Desculpa, sabes porque é que não arruinou? Eu explico porque é que não arruinou. Porque não ia arruinar uma carreira vossa, vocês têm uma carreira sólida. É uma forma de se falar no sentido que, imagina, beliscou muito aqui. Nós estamos naquela fase da nossa carreira, são 26 anos. Fizemos uma coisa fantástica no final do ano passado. Eu sei, e entregaram 53 mil euros. Entregámos um cheque no final de tudo pago, quase 53 mil euros para o projeto de violência doméstica e o namoro. Foi uma das coisas que passou quase ao lado da comunicação, que é uma comunicação positiva. Não passou na TV que vocês eram nossos parceiros. Exatamente. Mas aqui a questão que se está a falar é: nós temos que ter muito cuidado. Isto leva-nos para outros patamares. Claro, isso vai para outros sítios. Até fora deste processo. Sim. Que é, por isso é que é preciso a cuidar. facilidade com que hoje se comenta na internet. Ok? Isso manipula a opinião pública. Sim, mas por isso é que é preciso...
Ai pá, olha, Cuidado, não sei. mas nós também somos muito responsáveis de filtrar. Mas isso, pá, Zé, mas isso é o que é, Zé. Tipo, é o que é, Zé. Tu queres obrigar a televisão a noticiar? Não vais. Não vais conseguir. Isso passa-se o mesmo com o YouTube. É muito raro haver uma notícia positiva, tipo, sobre alguém. É tudo a malhar, é tudo dramas e tudo merdonga. Pá, malta. Infelizmente, o negativo vende muito mais. Vende muito mais. E toda a gente sabe disso. Pá. O negativo vende sempre muito mais. E, aliás, está a provar, é só olhar para os criadores de conteúdo em Portugal no geral e vocês percebem logo. Percebem logo. O que vende é sempre o negativo. Vende sempre o negativo. Sempre, sempre, sempre. Sempre que há alguém a mandar trash talk noutra pessoa, tem muito mais views do que qualquer outra coisa. Portanto, pá, malta. E de ver aquilo que dizemos. É só o que é. Nós somos responsáveis. Cláudio, tu tocaste nesse ponto, esse ponto é Mas importante. estás bem. Mas tu tens estrutura. Certo. Sim, mas eu entendo. Mas quer dizer, eu não posso responsabilizar as outras pessoas de tudo o que Não? percebem. Então, Não desculpa. posso. Não é neste caso, eu não estou a particularizar. Sim, são outros casos. Cláudio, olha-me isto. A Cristina, tu, até mesmo nós, noutra área, nós temos uma dimensão no digital, uns maiores que os outros, não interessa. Chegamos a muita gente. Nós somos influenciadores. Quer dizer que influenciamos outros. Se eu passo uma informação que está ela própria manipulada, está adulterada, me vai fazer, naturalmente, dentro daquilo que é o meu core business, como influencer, ter mais likes, mais visualizações, ganhar com isso, prejudicando outros. Quando os outros tentam, de uma forma cordial, explicar o que é que está a acontecer e és completamente ignorado. Pá, eu já percebi que eu já entendi aqui a situação. Aquilo que os levou que os levou a processar a Joana foi basicamente o facto deles terem. Eles primeiro projetaram na Joana, eles tomaram conhecimento do vídeo da Joana, a meio da polémica. Acredito que tenha sido uma altura dura e emocional para eles. E eles basicamente agarraram na cena da Joana e disseram: isto tem que ir abaixo, porque isto é uma das coisas que está a impulsionar este hate todo. E basicamente tentaram falar com a Joana e estavam à espera de uma resposta com mais sensibilidade da parte dela e não tiveram. E então a partir daí foi do género: vamos projetar a consequência de tudo isto que está a acontecer para a Joana Marques. Ponto final. Que não é real, na minha opinião. Não foi a Joana que causou isto tudo. 6 meses depois, nós caímos no chão quando soubemos que no programa, nos espetáculos do Extremamente Desagradável, era usada uma parte do vídeo e éramos ridicularizados. Fomos ridicularizados uma vez mais, 6 meses depois, quando a pessoa foi avisada que nos tinha causado danos, porque as cartas registadas são clarinhas. Certo. Sim. Isto demonstra o quê? Uma insensibilidade, quanto a mim. E vamos ver o que é que as provas vão Infelizmente, é em junho que temos as primeiras. Está quase, só com 2 meses e meio. Portanto, eu desejo a maior das sortes, como sempre, desde o E início. temos música nova Sim. e quase. Isso é mais importante. E isso é vocês têm cá de mostrar também um dia destes. Sim. Que vence a verdade. Só. Mas tínhamos todos a noção de que Eu também acho. quando agredir. Honestamente, acho que com isto eles causam mais danos a eles. Causam mais danos a eles próprios do que propriamente com o resto, com o vídeo. Pedimos o outro, não sabemos o mal que lhe estamos a fazer. E vocês sabem que eu, desde o início, aliás, já fui à Assembleia da República para isso mesmo, acho que isto é tudo novo para nós, as redes sociais e a forma como as pessoas se manifestam nas redes sociais, e há que ter legislação sobre isso mesmo. Um beijinho aos dois. Beijinhos e para vocês. muito obrigada. Obrigado. Entretanto, olha, se quiserem pôr um carro a vender. Não, é. Pronto, está bem. Enfim, não sei, man. É o que é. Mas qual post é que estás a falar, Gold? Não percebi. Eu volto a dizer, eu não acho que eles sejam responsáveis. A cena do hino correu-lhes mal. Pá, man, foi uma graçola, teve piada o assunto, pá, e teve, não vale a pena. Eu acho que eles deviam ter simplesmente assumido que aquilo foi uma má performance e que correu mal. Assumiam a situação e eu acho que isto tinha passado como uma brisa leve pela carreira deles, honestamente. Pá, percebo que isto tivesse prejudicado pessoas naquela altura. É lamentável que as pessoas na internet sejam assim. A Joana Marques não tem culpa disso. Pá, sinceramente não tem. É o que é.
É o que é. É o que é. É o que é. Pá, na minha e na Bruna foram gozados extremamente desagradável e no final capitalizaram. Claro, e bem, meu, e bem. Assumiram aquilo e pronto. É pá, sim, também é. O Fernando está a dizer uma coisa que tem razão. Que é, eu acho que eles levaram grande pressão da equipa também. E agora mesmo que queiram voltar atrás já não dá. É verdade. Também acredito que sim. Não sei, pá. Mas pronto, olhem, estranho e tenso. Eu, como disse, gosto da Joana, aprecio o humor da Joana. Os anjos são pessoas com as quais eu já me cruzei e sempre me trataram impecavelmente mesmo. E não precisavam de o fazer. Se fossem pessoas diferentes, certamente que não o fariam. Portanto, tenho zero razão de queixa. Zero. Pá, acho esta situação toda bué lamentável, sinceramente. Acho mesmo lamentável.